A história começa com a protagonista no interior de um bar, onde se encontrava totalmente desanimada, furiosa e embriagada. Sua mente estava imersa na vergonha que havia experimentado. Seu futuro marido havia abruptamente cancelado o noivado, após descobrir que ela não possuía um legítimo vínculo com a família Yang. E para tornar a situação ainda mais dolorosa, ele não poupou esforços em humilhá-la, recusando-lhe abrigo em sua própria casa. E proclamando seu cansaço em relação a um noivado, que nas palavras dele, tinha sido uma merda por muito tempo. Ele proferiu com acidez que jamais queria ver sua cara feia novamente. E quem, em sua mente sã, ousaria considerar esta bela ruiva como algo menos que esplêndida? A lembrança amarga de seu avô, enfatizando que ela não possuía um lugar legítimo como neta, pesava em sua mente. Sua indignação por ele tê-la descartado tão facilmente, apesar de todos os gestos que ela havia feito como uma neta devotada. Mesmo diante do tratamento gélido que ele lhe dispensava, era avassaladora. Todos esses sentimentos alimentavam sua raiva crescente. Ela consumia sua bebida vorazmente, quase como se fosse água, totalmente frustrada, pela certeza de que não fazia parte dos Yang. Ela nunca foi genuinamente considerada como parte de sua própria família. Enquanto falava consigo mesma, ela batia o copo com determinação no balcão. Para eles, ela era apenas uma peça em seu jogo, e ela deveria ter isso em mente a partir de agora. Faça com que todos paguem por te expulsarem, por tratá-la como uma escrava que eles poderiam facilmente expulsar quando quisessem. Uma vez terminado de usar você, faça com que se arrependam. Todos eles. E como você vai fazê-lo se arrepender do que fizeram com você? Você tem dinheiro e poder suficientes para derrubar todos? A protagonista franze a testa ao ouvir o cara falando com ela. Ela se levanta meio desequilibrada de tanto álcool, e agarra o colarinho dele com força. Eu não tenho dinheiro ou poder suficiente agora, mas definitivamente encontrarei uma maneira de colocar todos eles de joelhos. Eu vou fazer todos implorarem. Farei tudo, qualquer coisa para que todos se arrependam. Mesmo que eu tenha que vender minha alma ao diabo. Ela disse com determinação brilhando em seus lindos olhos. O homem sorriu maliciosamente. Ele ergueu os dedos, e colocou algumas mechas errantes de seu cabelo levemente despenteado atrás da orelha. Tenha cuidado com o que deseja, senhorita. Evangeline entra pela porta da sala de reuniões de forma repentina, atraindo todos os olhares presentes naquele recinto. Seu avô se ergue da poltrona do diretor, indagando o motivo de sua presença ali. Ela retruca, questionando o que ele quer dizer com aquilo, uma vez que ela ocupava o cargo de diretora executiva da empresa. Contudo, seu avô persiste, solicitando que ela se retire da sala, e prometendo discutir o assunto em casa. Ele a reprova, enfatizando que sua entrada abrupta na sala de reuniões havia sido desrespeitosa. Completamente confusa, ela exige uma explicação sobre por que ele estava agindo daquela maneira com ela. Ela se pergunta como ele pode pedir para ela sair, considerando que ocupa a posição de CEO da empresa. Seu avô responde que a partir daquele momento, ela deixará essa função. Evangeline fica paralisada. Seu avô prossegue, informando que a diretoria já havia escolhido sua substituta, que assumiria o controle o mais rápido possível. Eva lança um olhar fulminante, mas todos os presentes evitam encará-la, desviando os olhos e tentando disfarçar. Aquilo simplesmente não fazia sentido algum. Evangeline estava convencida de que aquilo devia ser um sonho.
Afinal, ela era a mente por trás da XY Corporation, uma executiva de destaque. Com um misto de incredulidade e raiva, ela busca entender por que seu avô a estava retirando de sua posição. Ela está ciente de que foi seu esforço que levou a empresa ao patamar atual. Então, por que diabos ele estava a rebaixando? Seu avô insiste em adiar a conversa para um momento em casa, mas, cerrando os punhos com determinação, ela solta um sonoro não. Ela não aceitaria menos do que uma explicação, ali e agora. O que diabos estava acontecendo? Em um estouro surpreendente, seu avô exclama, afirmando que ela não é sua neta legítima. Chocada, ela inicialmente pensa que seja uma piada cruel, incapaz de conceber a ideia de não ser considerada um membro legítimo da família Young. Eva sente seu corpo tremer. A voz trêmula. E pergunta com incredulidade como ele pôde proferir tais palavras. Ele revela que o resultado do teste de DNA foi recebido no dia anterior, confirmando que não havia parentesco sanguíneo entre eles. Ele enfatiza que não compreende como isso aconteceu, mas que uma investigação já estava em andamento. Eva protesta veementemente, acusando-o de estar mentindo, e insistindo que deve haver algum engano. Seu avô diz que mostrará os resultados do teste de DNA mais tarde, e ressalta que o exame foi realizado mais de uma vez. E portanto, não haveria qualquer possibilidade de engano. Ele pede que ela se retire e o aguarde em casa. Ainda com os punhos cerrados, ela questiona por que o fato de não ter laços sanguíneos com ele a desqualificava para a posição de diretora executiva na empresa. Seu avô desvia o olhar, derrotado. Então Evangeline começa a rir. Seu avô assegura que não há motivo para preocupação, já que ela continuaria a atuar como uma das diretoras e desempenharia um papel de apoio para sua irmã. Então era isso, sua irmã mais nova seria a sua substituta. Evangeline começa a rir novamente. Seu avô tenta dizer algo, mas ela ergue a mão. Esqueça o avô. Aliás, Sr. Young. Ouça, Sr. Presidente, sem mim a corporação XY vai desmoronar. Grave minhas palavras. Seu avô arregala os olhos ao ouvir essa afirmação ousada. Ela se vira e parte, deixando a sala em seu rastro. Após uma visita à clínica, Evangeline segurava o papel do exame de DNA com mãos trêmulas. Agora, finalmente, compreendia a verdadeira razão pela qual foi tratada como um robô desde a infância. E por que seus pais eram tão frios com ela. Relembrava dos tempos de menina, quando tinha perguntado à sua avó por que seus pais pareciam a odiar. Eles nunca se deram ao trabalho de visitá-la na escola, nem mesmo quando os professores os chamavam. Sua avó dizia que eles a estavam treinando para que ela pudesse sobreviver ao mundo cruel que enfrentaria quando crescesse. Evangeline questionou se o tratamento distante deles fazia parte de um treinamento para que ela se tornasse a pessoa que administraria os negócios da família. Sua avó confirmou, dizendo que simplesmente não queriam que ela se tornasse uma garota mimada. Neste momento, Eva se sentia tola por ter acreditado. Ela tinha certeza de que eles sempre souberam que ela não era sua filha legítima. Era por isso que nunca demonstraram nenhum vestígio de atenção, cuidado ou amor por ela. Apenas a mantiveram e criaram, porque sabiam que ela seria um grande triunfo para eles. E agora, que ela era independente e havia levado a empresa ao seu auge, pareciam enxergá-la como uma ameaça. Parecia que chegara o momento perfeito para eles demiti-la e descartá-la, agora que tinham terminado de usá-la. Eva dirigia em alta velocidade, enquanto tentava desesperadamente ligar para o seu noivo, que parecia ignorar suas chamadas. A ansiedade a dominava. Ao chegar no prédio onde ele morava, ela apressadamente pegou o elevador. E enquanto subia até o 33º andar, debatia consigo mesma sobre a necessidade de discutir tudo o que havia acontecido.
embora se sentisse inquieta com essa ideia. Ao finalmente alcançar o andar desejado, Eva dirigiu-se ao apartamento e digitou a senha de entrada. No instante em que cruzou a porta, seu olhar se fixou em um par de sapatos vermelhos, que sem sombra de dúvidas, não eram os dela. Um arrepio percorreu sua espinha e ela paralisou. Decidindo agir com cautela, Eva removeu seus próprios sapatos, e silenciosamente, encaminhou-se até o quarto. Ao chegar no quarto, hesitou por um breve momento, mas finalmente, empurrou a porta. Ela flagra seu noivo na cama com outra. Ao perceber a presença dela, ele solta um palavrão, e pergunta com um tom agressivo, o que diabos ela estava fazendo ali, a acusando de invadir sua casa. Tremendo, Evangeline escuta seu noivo insistindo que ela deveria sair por conta própria, ou então ele a retiraria à força. Ele avança em sua direção, mas ela recua, fixando nele um olhar furioso e decidido. Ele proclama que tudo chegou ao fim, deixando claro que já estava ciente da notícia de que ela não possuía vínculo legítimo com o Xiang. Com palavras cortantes, declara que agora, ela não passava de uma caipira sem nome, insinuando que ela tinha ousado aparecer em sua casa, talvez em busca de refúgio. O loiro prossegue, dizendo que só havia se tornado noivo de Evangeline, porque acreditava que ela era uma senhorita legítima da família Yang. Ele continua, afirmando que o noivado de merda deles já acabou. E que nunca mais queria vê-la novamente, chamando-a de feia. E ressaltando que estava farto dessa situação há muitos anos. Evangeline treme de raiva ao ouvir tais palavras humilhantes. Internamente, ela briga consigo mesma, determinada a não derramar nenhuma lágrima diante desse imbecil. Preferiria enfrentar a morte antes disso. Então, com um semblante surpreendentemente calmo, ela lança a pergunta. É assim então? Deixando-o momentaneamente atônito. Ela desvia o olhar, lançando um olhar penetrante em direção à garota de cabelos cor-de-rosa, que estava na cama, com uma expressão clara de culpa. Em seguida, ela volta a encarar Julian Song, declarando que um dia, se certificaria de que ele também conheceria o peso dos arrependimentos. E isso era uma promessa. Sem olhar para trás, Eva se vira e sai pela porta, batendo-a com força, deixando seu agora ex-noivo, completamente sem palavras. Enquanto dirigia, a raiva fervilhava em Evangeline, e as lembranças de Julian Song a atormentavam. Ela se perguntava por que ele havia feito aquilo com ela, por que a havia traído. E como seu avô pôde descartá-la tão facilmente? Ela havia feito tudo o que uma boa neta faria, mesmo diante do tratamento frio que ele lhe dispensava. Porque todos eles tinham agido assim com ela. Com um movimento abrupto, ela freia o carro em frente a uma boate. Ela definitivamente precisava se acalmar. Decidida, ela sai do veículo e adentra o estabelecimento, em busca de uma bebida reconfortante, seus olhos fixos no nome da boate. Devil's Den, o covil do diabo. Chegando ao bar, ela solicita uma bebida. E mal pode conter o leve estremecimento que percorre seu corpo ao dar o primeiro gole. O bartender, observando sua reação, faz um comentário gentil, sugerindo que parecia ser a primeira vez que ela experimentava uma bebida forte. Ele pergunta se ela preferia algo mais suave, algo que a maioria das mulheres costumava beber. Ela olha diretamente nos olhos do bartender, e responde com determinação que está satisfeita com a escolha. Ela estava ali naquela noite, para esvaziar completamente o seu coração, algo que nunca havia feito antes. E começa a tomar vários goles da bebida de forma decidida. Após algumas doses, Evangeline já estava tonta, observando as garotas dançando e mantendo um diálogo consigo mesma. Era uma experiência nova para ela, algo que a maioria das pessoas considerava normal e prazeroso.
Ela percebia agora, que durante todos esses anos, tudo em que havia pensado e se preocupado, havia sido a maldita empresa que ela acreditava que seria sua para sempre. Evangeline nunca desfrutou de uma infância e adolescência normais. Devido à sua dedicação implacável em acumular tantos diplomas quanto possível. Tudo para agradar e impressionar a suposta família que a cercava. Ela havia trabalhado incansavelmente, investindo toda a sua energia para salvar a empresa. Chegando ao ponto de passar inúmeras noites solitárias em seu escritório. E no final das contas, a empresa acabou não sendo dela. Ela nunca teve um momento sequer para se dedicar a cuidar de si mesma. E agora, ninguém parecia valorizar ou se importar com tudo que ela havia realizado. Sua suposta família, que nunca considerou verdadeiramente parte dela, estava agora a rebaixando de sua posição merecedora. Sua querida irmã, estava prestes a assumir o controle. Até mesmo seu noivo a havia descartado, como se ela fosse um simples brinquedo, um objeto sem valor. Rindo ironicamente, ela murmurava, que vida dramática você tem, Evangeline Young. Porém, sua voz se apaga ao perceber o peso das palavras, e ela toma vários goles de seu drink. Continua então a falar consigo mesma, refletindo sobre sua identidade. Ela não era verdadeiramente uma Young. Nem mesmo compartilhava o mesmo sangue que eles. Nunca a consideraram como parte da família de verdade. Ela compreendeu que durante todo esse tempo, havia sido apenas um peão em seu jogo. Era hora de ter isso sempre em mente a partir de agora. Faça com que todos paguem por te expulsarem, por tratá-la como uma escrava que eles poderiam facilmente expulsar quando quisessem, uma vez terminado de usar você. Faça com que se arrependam. Todos eles. E como você vai fazê-lo se arrepender do que fizeram com você? Você tem dinheiro e poder suficientes para derrubar todos? Eva fica momentaneamente sem palavras. Seu rosto se contorce em um franzir de sobrancelhas, enquanto observa o estranho misterioso. Levanta-se com um pouco de dificuldade, cambaleando ligeiramente, e agarra o colarinho do rapaz. Eu não tenho dinheiro ou poder suficiente agora, mas definitivamente encontrarei uma maneira de colocar todos eles de joelhos. Eu vou fazer todos implorarem. Farei tudo, qualquer coisa para que todos se arrependam. Mesmo que eu tenha que vender minha alma ao diabo. O homem, contudo, responde com um sorriso malicioso e um gesto elegante. Ele ergue os dedos e com cuidado, desliza algumas mechas rebeldes de seu cabelo levemente despenteado, para trás de sua orelha. Tenha cuidado com o que deseja, senhorita. Um certo diabo pode realmente cumprir com seu desejo e reivindicar sua alma em troca. Se esse diabo está realmente aqui, apresente-o para mim, bonitão. Eu gostaria de fazer um acordo com ele. O homem a chama de corajosa, mas suspeita que talvez ela esteja embriagada e queira reconsiderar depois de estar sóbria. Porque uma vez que ele a apresente ao diabo, não haverá mais retorno. Será tarde demais para qualquer arrependimento. Evangeline, no entanto, nega que esteja bêbada. Ela insiste em saber onde o diabo está, e assegura ao homem que não há motivo para se preocupar. Pois mesmo que o diabo a convide a ir para o inferno, ela o seguirá com prazer, desde que ele possa conceder tudo o que ela deseja. O misterioso então aceita com um sorriso, e afirma que seu desejo é uma ordem. Ele teria o maior prazer em apresentá-la ao diabo. Evangeline acorda na manhã seguinte, levando alguns segundos para processar o que está acontecendo. Ao perceber o ambiente desconhecido à sua volta, ela se ergue rapidamente na cama, questionando o local em que se encontra. O quarto em que está é notavelmente extravagante, o que a faz ponderar por um breve instante se está imersa em um sonho.
No entanto, uma dor de cabeça pulsante traz flashes da noite anterior à sua mente. À medida que a lembrança do homem misterioso retorna, ela solta um pequeno grito e começa a verificar seu próprio estado. Preocupada com a possibilidade de ter ido longe demais com aquele estranho. Ela ergue o lençol e descobre que ainda está vestida, embora seu blazer, sapatos e óculos estejam em um canto sobre uma poltrona. Ela realiza uma verificação minuciosa de si mesma, e não sente nada de errado. Essa constatação a alivia um pouco, mas a dúvida permanece. Ela se pergunta se o homem misterioso a trouxe para aquele lugar, e no que exatamente havia se metido na noite anterior. Ela decide se levantar, e ao sentir seu próprio odor, nota que está com um cheiro desagradável, o que a faz entrar em pânico. Com pressa, ela pega suas coisas na poltrona e parte em busca de uma saída. Enquanto percorre o local, ela começa a admirar a riqueza de detalhes ao seu redor. O lugar é extremamente luxuoso, e ela se questiona se estaria dentro de um castelo antigo. Observa com admiração os pisos de mármore e os corrimões de bronze. Notando a presença de candelabros imponentes e salões de baile espaçosos. Ao observar todos esses elementos, ela se convence de que realmente está em uma mansão construída no século XIX. Impressionada com a grandiosidade do lugar, ela desce as escadas, seus olhos capturando cada detalhe com admiração, incluindo uma lareira que parecia ter saído de um filme. Totalmente boquiaberta, ela se pergunta como foi parar em um local tão extravagante. Seus passos a levam até uma porta igualmente requintada, que provavelmente era a saída. Com pressa, ela se dirige naquela direção. No entanto, no momento em que está prestes a alcançar a porta, uma voz a interrompe. Já está escapando, gatinha. Ela se vira rapidamente, e se depara com o homem misterioso da noite anterior, agora vestindo um roupão preto e segurando uma taça de líquido vermelho. Ele é uma verdadeira beldade. Ela questiona ele, aonde ela está. Está no inferno. Ela reflete silenciosamente, se ele estaria tentando ser engraçado, com um quê de incredulidade em sua expressão. Então, o homem ri. E pergunta se não era ela quem desejava encontrar o diabo. Eva lança um olhar de indignação em sua direção, convencida de que ele definitivamente estava fazendo graça com ela. Mas um flash de memória da noite anterior a faz lembrar de mais detalhes. Mesmo que eu tenha que vender minha alma ao diabo. Onde ele está? Me diga. E não se preocupe. Mesmo que ele me peça para ir ao inferno com ele, eu o seguirei com prazer. Contanto que ele possa me dar tudo o que eu quero. Ela se sente envergonhada ao recordar os acontecimentos, enquanto o homem se aproxima dela e pressiona levemente o dedo indicador entre suas sobrancelhas. Calma aí, bichinho. Evangeline agarra a mão dele, e pede para que ele não a chame dessa maneira, deixando claro que não é um animal de estimação. Ele ri, e suspira, repetindo o apelido bichinho, e afirmando que ela precisa relaxar, pois está sendo muito séria. Diante disso, Evangeline dá uma bofetada na mão dele, rangendo os dentes, e diz que está indo embora. Ela agradece e pede desculpas pelo transtorno que causou, virando-se para alcançar a porta. Contudo, com uma velocidade surpreendente, o homem segura a porta e pede a ela que espere. Ele se aproxima do ouvido dela, sussurrando de maneira provocante, que se ela acha que simples agradecimentos e desculpas são suficientes, então ele é quem deve lhe apresentar suas desculpas. Desculpe decepcioná-la, gatinha, mas este demônio não ficará satisfeito apenas com isso. Não depois de todas as coisas que você fez. Desconcertada, ela se pergunta o que foi que ela fez. No entanto, ele percebe que ela ainda não se lembra dos eventos da noite anterior. Parece que vou precisar mostrar algumas evidências para convencê-la de que não estou inventando coisas. Que evidências?
Ele então abre seu roupão, revelando seu peito musculoso, e exibindo com um olhar pretensioso, as marcas de mordidas em seu pescoço. O homem misterioso ajudou Evangeline a sair da boate, já que ela estava tão embriagada, que mal conseguia se manter em pé. Ele a conduziu até seu carro, e com uma expressão emburrada, ela perguntou onde estava o diabo. Ela questionou ironicamente, se o diabo era o carro dela, já que ele havia dito que a levaria até o diabo, mas acabou a levando até seu veículo. Ele respondeu que a achava adorável, e ela retrucou, sugerindo que ele talvez estivesse tentando enganá-la. Ele esclarece que não tem a intenção de ludibriá-la, e compartilha que o diabo lhe havia dito que não gostava de conversar com pessoas embriagadas. O homem decidiu levá-la para casa por enquanto, assegurando que ele mesmo a apresentaria ao diabo quando ela estivesse sóbria. Evangeline tentou protestar que não estava bêbada, mas acabou tropeçando, e o homem a segurou para evitar uma queda. Ele gentilmente perguntou qual era o endereço dela e se havia alguém que ele poderia chamar para buscá-la. Com um semblante triste, Evangeline percebeu que não tinha ninguém a quem recorrer. Ela diz que não quer ir para casa, e que não há ninguém para ele ligar. Então, uma ideia surge em sua mente. Ela o empurra em direção ao carro, e começa a insistir que ele a leve ao diabo naquele exato momento, pois não pode mais perder tempo. Depois de empurrar o homem para dentro do carro, ela argumenta que não é sábio para ela dirigir, então, ele é quem deve assumir o volante. Ela cambaleia até o banco do passageiro, enquanto o homem misterioso a observa atentamente do banco do motorista, vendo-a se esforçar para chegar até o assento ao lado. Ao entrar no carro, ela pede para ele assumir a direção, lançando-lhe um olhar de soslaio enquanto ele a observa. Impaciente, ela indaga por que ele ainda não ligou o carro, sugerindo até que ele talvez esteja esperando um suborno. Ela começa a abrir a carteira, mas logo percebe que não tem dinheiro em espécie, apenas cartões de crédito. Ela fecha a carteira, e olhando para ele, pergunta o que ele quer. Ela então nota um casal se beijando com um grande entusiasmo. Logo em seguida os dois se afastam, envoltos em felicidade, e entram em um carro, partindo em busca de um lugar mais privado. Ao observar isso, Evangeline volta a olhar na direção do homem. Ele a encara e pergunta com curiosidade o motivo de ela estar o olhando assim. Ela estava começando a ficar com as bochechas coradas, mas decide se virar e se aproximar dele, movendo-se na direção dele de forma provocante, o deixando surpreso. Eva comenta que, como não tem dinheiro naquele momento, o que ela planeja fazer deveria ser o suficiente. Então ela o agarra e começa a beijar seu pescoço. Ela suspira, notando o aroma cativante que envolve o homem. Ele a adverte, chamando-a de bichinho, dizendo que era melhor parar, antes que ela se arrependesse. No entanto, ela ignora a advertência e continua, perdendo-se cada vez mais no momento. Mas ela acaba liberando a mistureba dentro dela, e sujando a camisa do homem. Suspirando, ele resmunga minha pequena, e a segura com cuidado, percebendo que ela simplesmente adormeceu. Agora você conseguiu, meu anjinho vermelho. Com gentileza, ele a recoloca no banco do passageiro, e faz uma ligação para alguém. Ele sai do carro com sua roupa de cima manchada, e se encaminha em direção a outro homem, com quem ele entrega sua roupa, permanecendo apenas com a parte de baixo, expondo seu peitoral esculpido. Ele retorna ao carro e delicadamente recolhe Evangeline, deitando-a sobre seu peito e afagando seus cabelos enquanto ela dormia profundamente. Muito bem.
Já que você está tão obcecada em querer ir, eu vou te levar para o inferno agora, querida. Você realmente não me deu escolha. Partindo em seguida rumo ao destino desconhecido. Totalmente envergonhada, Evangeline reflete sobre como foi capaz disso. E conclui que o álcool só lhe trouxe uma terrível dor de cabeça. Ela se pergunta por que esse homem ainda a encara, como se a achasse interessante. Enquanto pondera, ela percebe que tem sido objeto de seu olhar incessante, inclusive, ela havia agarrado seu colarinho como se fosse uma mulher alfa dominadora. Todos os homens que ela conheceu até então, eram caçadores de mulheres bonitas, suaves e delicadas. O que explicava por que a abordavam primeiro. E depois de uma conversa, começavam a evitá-la. Evangeline tinha certeza de que nunca seria vista como uma mulher interessante. Ela se questionava sobre as verdadeiras intenções desse homem, pois seu comportamento peculiar deveria estar relacionado a algum motivo oculto. Determinada, ela começa a perguntar o que ele queria, e qual era o preço. No entanto, ela pausa inesperadamente, e abaixa a cabeça, perdida em pensamentos, enquanto observa o ambiente ao seu redor. A casa exalava luxúria e riqueza, fazendo-a questionar se esse homem realmente precisava de dinheiro. Também passa pela mente dela a dúvida se aquela casa era realmente dele. Ela analisa o olhar dele, que parece indicar uma aura aristocrática de alto nível. Eva já conheceu diversos aristocratas antes, mas esse homem tinha uma presença que destacava. Ela continua observando silenciosamente, questionando-se sobre sua verdadeira identidade. Suas especulações estavam se tornando mais intensas a cada momento. Finalmente, ela decide quebrar o silêncio. Quem é você? Que tal você adivinhar, gatinha? Eu não tenho tempo para brincar de adivinha. Que pena, então. Eva considera o quão peculiar esse homem é. Ele não parece estar irritado com sua atitude em relação a ele, o que é bastante diferente da maioria das pessoas que ela já conheceu. Tanto homens quanto mulheres, em geral, mal podiam esperar para encerrar uma conversa com ela, a menos que fosse estritamente sobre negócios. Essa diferença a intriga profundamente. Então, por que esse homem estava agindo de forma tão contrária, parecendo querer prolongar a conversa? Tudo bem. Eu sou o diabo. Irritada, ela repreende-o, insistindo que ele não a está levando a sério, ameaçando sair. O homem, imperturbável, continua saboreando seu vinho. Enquanto isso, Evangeline não consegue evitar encará-lo, perguntando-se se era apenas sua imaginação, ou se ele realmente estava tentando seduzi-la. Como alguém poderia exalar tanta sensualidade e elegância, enquanto saboreava tranquilamente uma taça de vinho? Ela não consegue evitar pensar que esse homem é incrivelmente perigoso. Alguém a ser temido por todos os namorados e maridos traídos. E ao mesmo tempo, venerado por inúmeras mulheres. Definitivamente, um ser perigoso. Eva interrompe seus pensamentos ao sentir o toque do homem em sua testa novamente. Ele brinca que ela vai acabar criando uma linha permanente em sua testa, se continuar fazendo tantas caretas. Ela se defende, e pergunta de quem é a culpa dela estar fazendo isso, acrescentando que está dizendo pela última vez, que se ele não a está levando a sério, então ela irá embora. O homem afirma que a leva muito a sério. Desacreditada, ela diz que ele afirma ser o diabo, e que não acha que isso é falar sério. Ela acrescenta que não está mais bêbada e que estava falando sério. Insiste que, se ele não vai fazer o mesmo, então que a deixe sair. O homem concorda e estende a mão para cumprimentá-la. Gage Acheron. Ela tinha certeza de que já tinha escutado aquele nome em algum lugar antes. Evangeline, cautelosa, se apresenta apenas como Eva, pois as lembranças dos eventos passados a fez lembrar que ela não era mais uma Yang.
ela se endireita, e chamando de Sra. Shelton, expressa seu profundo arrependimento pelo que fez naquela noite embriagada. No entanto, um flash de memória a faz recordar o momento em que mordeu o pescoço de Gage. Com um rubor no rosto, ela fica chocada consigo mesma, incapaz de acreditar que se permitiu fazer tal coisa. A vergonha a envolve por completo, enquanto ela reflete sobre o fato de nunca ter se envolvido em algo tão embaraçoso, nem mesmo quando era mais jovem. Ela diz a ele que ele não se parece com alguém que está precisando de dinheiro. Mas que o dinheiro era tudo o que ela poderia oferecer pela sua inconveniência. Ele gira sua taça com elegância, pausando por um momento, e respondendo que isso será um problema. Mas já que sou a vítima aqui, não acha que devo ser eu a decidir que tipo de compensação eu quero? Vítima? Ela retoma a fala, chamando-o de Sra. Shelton, mas ele a corrige, pedindo-lhe que o chame pelo primeiro nome. Ela concorda e repete a pergunta, mantendo seu olhar firme. Ok, Gage, o que você quer? Ele solta um sorriso cativante e diz que não irá pedir muito. Ele revela que apenas deseja que ela permaneça em sua casa, até que as marcas em seu pescoço desapareçam, deixando-a completamente surpresa com a proposta inusitada. Eva pondera que isso poderia ser uma espera considerável, já que as marcas no pescoço de Gage, se deixadas para sarar por conta própria, poderiam levar dias, talvez até 2 semanas. Observando o comportamento do homem até agora, ela suspeita que ele certamente estenderá o prazo para as 2 semanas completas, o que se traduziria em um longo período de 14 dias. No entanto, seus olhos se estreitam à medida que uma suspeita começa a se formar em sua mente. Ela começa a pensar que talvez ele esteja apenas brincando com ela novamente, preparando-se para rir da situação, e fazê-la cair em sua piada de mau gosto. O silêncio paira entre os dois, cada um aguardando a resposta do outro, mas para sua surpresa, Eva começa a considerar a possibilidade de que ele esteja falando sério sobre essa condição peculiar. Mais uma vez, ela estreita os olhos, começando a cogitar se essa condição peculiar tinha algum propósito oculto. Enquanto ela se perde em pensamentos maliciosos, Gage a observa com atenção, como se pudesse perceber seus pensamentos. A sensualidade dele transparece em cada gesto que ele faz, tornando-o ainda mais intrigante aos olhos de Eva. Gage esclarece que se ela acha que ele a está convidando a permanecer ali durante esse período, apenas para que ela o sirva na cama, então ele sente muito por desapontá-la, mas sua suposição está equivocada. Ela fica completamente ruborizada, no entanto, uma sensação de alívio a envolve. Então está dizendo que só vou precisar ficar aqui até que as marcas das minhas mordidas em você desapareçam? Correto. Ele explica que, atualmente, está precisando de companhia, pois sua empregada se demitiu, e ele ainda precisa de algum tempo para encontrar uma substituta. Dado que Eva já estava ali e ele sentia que ela precisava compensá-lo de alguma forma, achava que esse seria o arranjo mais conveniente que poderia fazer em tão pouco tempo. A surpresa tomou conta de Evangeline, ao perceber que ele, na verdade, estava considerando fazê-la sua empregada temporária. Será que ele estava falando sério? Ele pergunta a ela se há mais alguma dúvida que queira esclarecer, ou se possui alguma objeção em relação à proposta que ele acabou de apresentar. Ele questiona se ela prefere que ele vá para a cama com ela, do que simplesmente compartilhar sua companhia em outro contexto. Eva fica envergonhada, e ele sorri gentilmente para ela. Então ela decide concordar com a proposta, ainda que se sinta como se estivesse cedendo a um diabo astuto que a está manipulando. Ela entende que, dadas as circunstâncias, não teria muita escolha além de passar mais tempo com ele naquela imensa casa, sem a presença de outras pessoas. Uma pergunta surge em sua mente: será que ele é alguém muito solitário? No entanto, ela tenta acalmar seus pensamentos, percebendo que se estressar com algo tão trivial não adiantaria. Ela decide apenas deixar as coisas fluírem e manter-se alerta, como se estivessem brincando de ouvir. Enquanto Eva se perde em seus pensamentos, o homem gentilmente passa a mão em sua cabeça, e a elogia com boa garota. Isso a irrita e ela pede que ele pare, deixando claro que não é uma criança e se afastando de seu toque.
Gage estabelece firmemente que a partir daquele momento, Eva não pode sair daquela casa até que as marcas desapareçam. Ele se afasta e Eva fica pensando no que acabou de se meter. Ela havia considerado tudo isso apenas uma coincidência e sua má sorte, por encontrar um homem gostoso e misterioso. O diabinho interior de Eva não a deixa em paz, semeando dúvidas sobre as verdadeiras intenções daquele belo diabo. Ele poderia estar apenas blefando para tirar vantagem dela. No entanto, Eva repreende seu diabinho interior, pedindo-lhe para ficar quieto, pois está começando a superpensar as coisas novamente. Ela se questiona como um homem tão rico e atraente poderia se preocupar em se envolver com alguém como ela. Se ele quisesse uma companhia feminina, poderia simplesmente fazer uma ligação, e deusas estariam dispostas a atendê-lo em fila. Eva não tinha confiança em sua aparência, com seus óculos fora de moda e sua atitude fria, ela achava que nenhum homem sã a escolheria. Eva sente a necessidade de encontrar uma saída para a situação em que se envolveu. Gage a chama. E Eva questiona se não seria melhor para ela passar em casa primeiro. Ele pergunta o motivo, e ela explica que não possui roupas disponíveis ali. Gage responde prontamente, assegurando-lhe que providenciará tudo o que ela precisar enquanto estiver ali. Ele pousa sua taça de vinho vazia e faz uma ligação imediata, encomendando roupas femininas. Eva hesita por um momento, mas Gage a lembra de que a negociação entre eles já foi concluída. Ele enfatiza que ela não pode deixar o local, até que as marcas em seu pescoço desapareçam, e que uma vez que concordou, deve manter sua palavra. Ele enfatiza que ela não pode deixar o local, até que as marcas em seu pescoço desapareçam, e que uma vez que concordou, deve manter sua palavra. Com um tom firme, ele instrui Eva a voltar para o quarto e tomar um banho, garantindo que suas roupas serão entregues em breve. Ele gentilmente solicita que ela retorne após terminar. O diabinho interior de Eva lembra que ela está fedendo, e que um banho é uma excelente ideia. Após o banho, Eva nota que Gage já havia deixado suas roupas na cama. Depois de se vestir, ela percorre a mansão, determinada a convencê-lo a deixá-la sair. Ao encontrá-lo, ela sente um alívio temporário, agora que ele estava finalmente vestido, seu corpo incrivelmente perfeito era uma distração constante. Ela espera que ele inicie a conversa, mas decide falar primeiro, sendo abruptamente interrompida pelo som de sua barriga roncando alto, o que a faz corar de vergonha. Contudo, Gage surpreende quando se ajoelha diante de Evangeline, pegando seu pé, e colocando um chinelo. Ela fica perplexa, e pergunta o que ele está fazendo. Vista isso. Evangeline estava perplexa. O que diabos ele estava tramando? Ele não a estava recrutando para ser sua empregada substituta? Então por que agiu daquela forma? Ele a observa atentamente e pergunta se algo está errado. Sua voz a arranca de seu estado de choque, e ela responde rapidamente que está tudo bem, evitando seu olhar, enquanto desliza seus pés frios para dentro dos chinelos aconchegantes. Balançando a cabeça, ela tenta afastar pensamentos tolos, porque o gesto que ele acabou de fazer talvez não signifique nada para ele, talvez seja apenas um ato de gentileza. Então, com gentileza, ele a convida a acompanhá-lo. Ela se pergunta para onde ele está a levando. Ele começa a andar, e Eva o segue obedientemente, tentando recuperar a compostura que havia perdido mais uma vez. Ela precisa encontrar a maneira certa de abordá-lo e convencê-lo a deixá-la partir. Quando percebe que ele a está levando para a cozinha, uma ideia surge em sua mente. Talvez esta seja a sua chance. Ele provavelmente vai pedir que ela cozinhe. Afinal, por que ele a levaria para a cozinha se não fosse para fazê-la cozinhar para ele?
Bem, ela tem plena consciência de quão terríveis são suas habilidades culinárias, e já pode imaginar a expressão de horror em seu rosto. Sim, esse é o plano. Assim que este belo demônio experimentar sua comida, com certeza a expulsará. É isso que ela vai fazer. Surpreendentemente, ele puxou uma cadeira para ela, e a fez se sentar. Enquanto se acomodava, ela se questionava sobre o que estava acontecendo. Ele deveria estar pedindo para ela cozinhar, não é? Ela o observa em silêncio enquanto ele pega alguns vegetais, e começa a lavá-los para preparar a refeição. Não pode ser. Eva sente que precisa fazer algo. Quando tenta se levantar para oferecer ajuda, ele ordena que ela permaneça sentada e observe. Isso a deixa sem palavras. O que diabos está acontecendo? Ela não deveria estar cozinhando como a empregada temporária? Por que ele está ordenando que ela apenas assista, enquanto ele cozinha para ela? Algo parece estar fora do lugar. Ela não tem ideia do que exatamente está acontecendo. O que ele está pensando? Esse demônio é definitivamente suspeito. Não importa o quanto ela reflita sobre isso, não consegue encontrar uma razão lógica para ele estar se comportando dessa maneira. Por que ele faria tais coisas com uma estranha, que age friamente em relação a ele, a menos que haja um motivo oculto? Isso a deixa ainda mais desconfiada. Seu diabinho interior a instiga, dizendo que agora ela não terá escolha. Não pode se dar ao luxo de criar problemas, especialmente porque esse homem parece ser extremamente rico, como indicam a mansão em que vive e sua aparência. Ela sabe o quão descontroladas as pessoas extremamente ricas podem ficar, quando as coisas não acontecem como desejam. Por isso, está sendo extremamente cautelosa agora. Mais cedo do que ela esperava, ele terminou de cozinhar, e uma tigela de sopa perfumada e fumegante foi colocada diante dela. Ao ver a deliciosa comida, sua boca salivou instantaneamente, e ela engoliu rapidamente para impedir que a saliva escorresse de sua boca. Ele a convidou a começar a comer, dizendo que a refeição seria ótima para aliviar sua ressaca. Enquanto ele a observava com um olhar atento, parecia que estava ansioso para vê-la saborear a comida. No entanto, ela permanecia desconfiada. Ele mencionou que ela o tinha observado o tempo todo enquanto cozinhava, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça complicado. E que certamente, ela logo descobriria se ele tivesse adicionado algo estranho à sopa. Eva pegou uma colher da sopa, soprando suavemente antes de saborear um gole. E uau! O sabor era realmente delicioso. Gage perguntou como estava, a observando com um brilho nos olhos. Tudo o que ela conseguiu dizer foi que a sopa estava ótima. Mas internamente, ela se lamentava. Como ele podia cozinhar tão bem? Era um dilema, pois ela estava faminta, e aquela sopa de macarrão com frango provavelmente era a melhor que já tinha experimentado. Ela não conseguia parar de comer. Com um sorriso satisfeito, Gage observava enquanto ela devorava a sopa, parecendo ter esquecido momentaneamente de sua existência. Então, ele empurrou um prato de torradas em sua direção. Essa ação a fez sair de seu paraíso de degustação da sopa, e ela olhou para ele com suspeita evidente. Seus olhos estreitaram, e ela ousou perguntar se ele não era, na verdade, um bruxo disfarçado planejando engordá-la antes de devorá-la. Gage começou a rir, apreciando o senso de humor dela. Ela desviou o olhar, sentindo-se envergonhada. Quando ele finalmente parou de rir, ele pergunta o que ela faria se ele realmente fosse um bruxo. O rosto de Eva corou novamente, desejando profundamente que o chão se abrisse e a engolisse inteira. Ela se perguntava por que diabos havia deixado esse comentário escapar em voz alta. O que estava acontecendo com ela para se sentir tão desconfortável? Esse diabo estava claramente se divertindo às suas custas. Corajosamente, ela levantou os olhos para encará-lo, mantendo uma expressão séria, como se não tivesse dito nada embaraçoso. Com firmeza, disse a ele que, se fosse um bruxo, gostaria que ele ajudasse a encontrar seu celular.
Não importava o quanto procurasse, ela não conseguia encontrá-lo. Gage então lembrou que estava com o celular de Evangeline. Com um gesto casual, ele enfiou a mão no bolso e retirou o telefone. Explicou que pegou o celular quando o viu no balcão do bar antes de saírem, pois percebeu que o objeto estava lá na frente dela, quando ela saiu do local. Tinha esquecido de devolvê-lo, dada a série de eventos que se desenrolaram desde então. Eva pegou o telefone de volta, ainda um pouco hesitante. Depois de ligar o telefone, imediatamente começaram a chegar notificações de mensagens, uma atrás da outra, e logo em seguida, recebeu uma chamada da sua secretária. Eva ficou olhando para o telefone por alguns segundos, sem saber como reagir. Então, lançou um olhar a Gage e pediu licença educadamente. Gage assentiu com um gesto de mão, indicando que não se importava que ela atendesse a chamada. Eva foi até um canto da cozinha e atendeu o telefone. A secretária parecia aliviada por finalmente conseguir falar com Evangeline, e começou a falar rapidamente, perguntando onde ela estava, e se tinha visto as notícias que causaram grande comoção nas redes sociais. Eva franziu a testa consigo mesma. A que comoção sua secretária estava se referindo? Eva explicou que seu telefone tinha estado desligado o tempo todo, e que ainda não tinha visto as notícias. A secretária esclareceu que se tratava de um anúncio que incluía um comunicado, dizendo que Evangeline havia renunciado oficialmente o cargo de CEO, ontem à noite, com efeito imediato. Toda a raiva que Evangeline sentiu no dia anterior estava voltando. Eva disse que nunca fez nenhum anúncio. A secretária já estava ciente disso, mas explicou que agora havia rumores correndo, alegando que a verdadeira razão para o anúncio de seu afastamento era que Eva havia se declarado culpada por fraude e má conduta. A secretária estava desesperada, pois não sabia mais o que fazer. O telefone dela não parava de tocar com repórteres tentando conseguir informações sobre o caso. Ela implorou para que Eva dissesse onde estava, pois iria buscá-la. Mas Eva encerrou a ligação e navegou rapidamente por suas mensagens, que perguntavam se os rumores eram verdadeiros. Seus dedos começaram a tremer. Seu telefone tocou novamente, mas desta vez ela não se preocupou em atender. Seus tremores apenas se intensificaram, até que o celular caiu de sua mão. Gage se abaixou e pegou o celular do chão, preocupado com a agitação de Eva. Ele perguntou o que havia acontecido, e Eva se virou, respondendo que não era nada, pedindo apenas que ele ajudasse a desligar o telefone. Ele obedeceu e desligou o aparelho. Após isso, seu olhar caiu sobre os ombros trêmulos dela, mas de repente ele se voltou em direção à soleira da porta. Sua expressão endureceu, e ele avisou a Eva para que ela aguardasse um pouco, pois tinha visita indesejada. Assim que ele saiu, Eva enterrou o rosto nas palmas das mãos. Em sua mente, ela gritava: por que tudo teve que chegar a esse ponto? Como puderam fazer isso com ela? Será que todos realmente planejaram destruí-la por completo? Batendo a lateral do punho contra a parede, ela jurou vingança, prometendo que nunca os perdoaria, e que faria com que cada um deles pagasse 10 vezes mais, por todos os males que lhe causaram. Consumida pela raiva, Eva saiu da cozinha. Ela não sabia ao certo como lidar com a situação ou por onde começar, mas tinha plena consciência de que precisava agir rapidamente. Em primeiro lugar, ela precisava sair daquela casa para começar a enfrentar o que estava acontecendo. Se ficasse parada e esperasse, a raiva consumiria por dentro, e ela não podia se dar ao luxo disso. Ela simplesmente não tinha tempo a perder na casa de um estranho. Conforme se aproximava da sala de estar, Eva parou abruptamente ao avistar Gage. Seus olhos se fixaram em um homem elegante que ela reconheceu como o Sr. Park, o renomado secretário do Sr. Carlson, o CEO da empresa Seon. Mas o que ele estava fazendo ali? O Sr. Park explicou que seu chefe o enviou ali pela última vez para fazer um pedido a Gage, que ele se tornasse o CEO da Seon. No entanto, ele acrescentou que caso Gage não estivesse interessado, o presidente tinha uma lista de outros candidatos prontos para serem considerados. Essa revelação pegou Eva de surpresa. Este homem estava oferecendo a posição de CEO da empresa rival para Gage. O que diabos estava acontecendo? Gage comentou que o cargo de CEO era muito trabalhoso.
O Sr. Park lembrou-lhe que Gage já havia sido cofundador da empresa quando era mais jovem, e que estava mais do que capacitado para assumir a função. No entanto, Gage respondeu que havia perdido o interesse naquele projeto há muito tempo, e que se aceitasse a posição, provavelmente levaria à queda da empresa. Ele enfatizou que a falta de motivação era um defeito grave e que não deveria ser forçada. Além disso, o único benefício seria ganhar mais dinheiro, algo que ele já tinha em grande quantidade. Ele questionou a lógica de trabalhar incansavelmente para ganhar dinheiro, quando já tinha mais do que poderia gastar em toda a sua vida. O Sr. Park explicou que o chefe considerou a possibilidade de Gage estar entediado agora, e talvez desejasse voltar ao trabalho. Gage respondeu que ficaria profundamente entediado se assumisse o cargo. O secretário suspirou, e disse que transmitiria a mensagem ao chefe, para que pudessem começar a considerar outros candidatos da lista. No entanto, antes que a conversa pudesse terminar, Eva interrompeu. Espera! O secretário ficou chocado com a interrupção, e Eva avançou determinadamente em direção a eles. Seu rosto estava sério e resoluto, quase assustador. O Sr. Park, que já estava surpreso por encontrar uma mulher na mansão, ficou ainda mais perplexo ao vê-la se aproximando com confiança. Ele gaguejou, questionando o motivo de sua presença ali, tão chocado com a situação que mal conseguia falar. Observando atentamente as reações das duas pessoas diante dele, Gage respondeu ao Sr. Park de maneira calma, informando que Evangeline era sua convidada. A expressão de Park revelava seu choque, enquanto sua cabeça balançava de Eva para Gage, aparentemente incapaz de aceitar a ideia de que existia algum tipo de relacionamento entre essas duas pessoas. Ele estava perplexo com a ideia de que Gage estava mantendo uma mulher em segredo em sua casa, ainda mais quando essa mulher era CEO da empresa rival da Aseon. Evangeline olhou diretamente para o Sr. Park e lhe pediu, com gentileza, que esperasse um momento, assegurando que eles voltariam em breve. Em seguida, ela segurou a mão de Gage e o levou para outro cômodo da casa sem cerimônia. Ela olhou intensamente para ele. Você realmente vai rejeitar aquela oferta? Vamos apenas dizer que sou um preguiçoso incurável, gatinha. Ele continuou, explicando que não tinha planos de passar sua vida sentado em uma cadeira o dia todo, e muito menos à noite, apenas para ganhar mais dinheiro, o qual ele sequer precisava. Sendo um herdeiro rico, já tinha seu dinheiro trabalhando para ele com vários investimentos, e tudo o que precisava para levar uma vida despreocupada. Na verdade, ele já se considerava aposentado. Maldito arrogante! Eva desejou que pudesse estrangular aquele homem irresistível, embora soubesse que ele provavelmente estava sendo honesto. Balançou a cabeça, e a expressão dela tornou-se séria. Então me contrate. Seus olhos azuis brilhavam com confiança inabalável. Ela pediu novamente que ele a contratasse, apesar de ele não saber quem ela era, mas que era a CEO da XY Corporation. Garantiu que, se a contratasse, prometia levar a Aseon de volta ao topo, e esmagar a corporação XY no processo. Então, ele questionou se ela era a CEO responsável, por levar a XY a superar a Aseon. Gage observou, seus olhos misteriosos fixos em Eva. Sim, sou eu. Então me contrate. Eu prometo cumprir o que disse. Gage coçou o queixo, ponderando a proposta de Evangeline. Ela reconheceu que o presidente e o conselho não estariam dispostos a contratá-la, especialmente após ouvirem os rumores, considerando que ela era a CEO da concorrente. Era por isso que ele deveria aceitar o cargo, e em seguida, contratá-la para fazer todo o trabalho por ele, já que ele admitiu que era preguiçoso, e tudo o que tinha que fazer era cooperar com ela para derrubar a XY Corporation. Gage ficou pensativo por um momento. Você realmente está disposta a fazer todo o trabalho, ficando na minha sombra e sem receber o reconhecimento. Nada disso vai voltar para você. Não me importo. Estou bem com isso. Tudo o que quero é ter minha vingança agora. Vou fazer todos eles se arrependerem. Estou disposta a fazer qualquer coisa para fazê-los pagar. Quero que sintam a dor de perder algo que valorizam tanto. E isso é apenas o começo.
ela pretendia cobrar todo o desprezo recebidos com juros. Gage manteve seu olhar fixo nela. Estou falando sério. Te disse, mesmo que eu tenha que negociar com o diabo, eu farei isso. Você disse que está até preparada para vender sua alma ao diabo. Sim, se for preciso. Gage assentiu e propôs que fizessem um contrato. Ele concederia a ela tudo o que desejasse, mas estava certo de que ela estaria disposta a oferecer qualquer coisa em troca, não é? Ela confirmou com determinação. Sua expressão firme e olhos cintilantes arrancaram um sorriso de Gage. Então, inclinou a cabeça, cruzou os braços e repetiu a pergunta, querendo ter certeza de que ela estava decidida. Mais uma vez, ela confirmou sua determinação. Ele suspirou e, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido, pediu que o chamasse de querido Gage. Ela suplicou que ele parasse, insistindo que estava falando sério. Ele notou que ela parecia mais relaxada agora, recostou-se na parede, e pareceu prestes a retomar a conversa de negócios. No entanto, Gage interrompeu ao mencionar que querido Gage tinha um bom som. Querido Gage, sua bunda. Quando ela o encarou novamente, ele riu brevemente. Mas sua expressão ficou séria de repente, sem indício de brincadeira. Então eu vou estar indicando o meu preço para a negociação. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Isso impulsiona o nosso canal no YouTube e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!